Olá, gente. Eu queria que vocês me desculpassem, mas eu tive um probleminha aqui de conexão e a minha conexão caiu aqui. Eu espero que dessa vez a internet coopere com a gente e nós possamos conseguir ficar nessa conexão até o fim, ficar nessa nossa história até o fim. Dando prosseguimento, né, a live Datas Especiais, onde eu vou tratar de laços ou nós, o que nos une aos outros, o que nos une ao outro. E ontem eu contei aqui uma história e hoje eu vou estar destrinchando essa história, eu vou estar elaborando essa história, estar tentando trazer para vocês, ampliar a percepção do que aconteceu e de como que nós podemos trabalhar essa metáfora dentro da nossa vida. O meu nome é Catarina Chaves, eu sou psicoterapeuta, coach e hipnoterapeuta e a minha missão é facilitar o entendimento nosso do que seja programação neurolinguística, porque ela ainda é bem distorcida dentro da nossa sociedade ainda, principalmente dentro do Brasil, ainda existe uma distorção muito grande do que seja a programação neurolinguística e o seu alcance, o que ela pode fazer pela nossa vida, o que ela pode fazer para que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor e para que a gente tenha um gerenciamento interno muito melhor das nossas emoções e das coisas que nos acontecem. Em primeiro lugar, eu queria colocar para vocês, né? Eu queria mostrar para vocês sobre, né, uma palavrinha aqui, já que ontem eu fiz por causa do Dia dos Namorados, essa live especial, e hoje eu dei prosseguimento porque é dia de Santo Antônio, e Santo Antônio, dentro da tradição católica, ele é considerado o santo casamenteiro e o santo protetor dos namorados. Mas antes de mais nada, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Eu queria falar de religião e de não religião. A programação neurolinguística, ele não tem qualquer vínculo com seitas, com práticas religiosas ou com práticas não religiosas. Mas também ela não tem nenhum preconceito. O que a gente elabora, né, o que a gente acredita, é que a religião ou a não religião, né, seja você acredite em alguma coisa ou você não acredite em alguma coisa, não vem ao caso, ela, primeiro, ela parte da liberdade que o ser humano tem em fazer as suas conexões, fazer seus rituais e fazer suas elaborações. E quando nós nos referenciamos a qualquer segmento religioso, isso se processa dentro de um caráter simbólico, porque o ser humano é um ser simbólico por excelência. Ele tem esse vínculo com a simbologia, porque e com o mundo, ele faz essas associações porque ele se cerca disso, é muito mais fácil para ele projetar em alguma coisa aquilo que está acontecendo com ele. É a mesma coisa que a relação da história, ele está, de uma forma, ele está enxergando de fora aquilo que está acontecendo com ele. Então, essa vinculação para ele dentro de uma questão religiosa, ele elabora isso emocionalmente com mais facilidade. E isso é muito positivo. Eu ainda vou fazer uma live aqui, né? Ainda é a minha pretensão fazer uma live aqui, abordando esse tempo, ciência versus fé. Mas hoje o nosso propósito não é esse. E como eu falei sobre Santo Antônio, né? Ele é um santo da tradição católica dentro do Brasil, é o que tem mais, vamos dizer, o que tem mais ibope, tá? É o santo que ele é mais reverenciado dentro da religião, da religião católica dentro do Brasil. Eles, vamos dizer assim, ele só perde, né, para Nossa Senhora, que seria mais reverenciada que ele. E por isso mesmo ele está muito associado ao imaginário coletivo e ele está muito associado à nossa história, até porque quem nos trouxe Santo Antônio foram os portugueses, e com a nossa colonização ela tem a força dos elementos portugueses, vamos dizer, carrega aí os valores, a identidade, as crenças ligadas a esse povo e automaticamente ligada a esse santo também. E dentro por que Santo Antônio, né, é chamado de santo casamenteiro? Eles contam, né, que na época em que Santo Antônio viveu, por volta de 1200,
as mulheres naquela época, as moças naquela época, quando elas iam casar, elas só se casariam se elas carregassem um enxoval e um dote, né? Que esse dote seria dado à família do noivo. Só assim ela seria aceita pela outra família. E que muitas noivas, muitas mulheres, elas não tinham esse dote. Então, elas não conseguiriam casar. E que Santo Antônio as ajudava, né? Ele recolhia dinheiro, ele fazia alguma coisa que ele pudesse ajudar essas moças a terem esse dote para que elas se casassem. E depois, né, que ele morreu também, as mulheres começaram a pedir para ele como milagre. Dizem que muitas alcançaram esse milagre de conseguir esse dote através da intercessão dele. Mas por que casar era tão importante, né? E o que isso tem a ver com esse nosso pensamento e com essa live hoje que nós estamos fazendo aqui? Quando essas mulheres, olha o que acontecia, a mulher que não casava naquela época, a mulher que não conseguia, a moça que não conseguia um dote para realizar esse casamento, ela ficava, como a gente costuma dizer, desvalida, porque a importância disso é porque ela encarava isso como uma libertação. Porque ela passava geralmente do jugo do pai para o jugo do marido. Então, algumas vezes pode saber que, deve imaginar que não era tão libertação, não. Às vezes a posição delas até piorava. Mas, a princípio, a mulher que não casasse, ou ela ia para um convento, ela ia para um mosteiro, ia ficar até o fim da vida dela trancada em um mosteiro, ou então ela ia ficar na casa dela, cuidando da família, cuidando dos pais que envelheciam, cuidando das crianças, dos irmãos, cuidando das pessoas da casa. E então ela encarava esse casamento como uma libertação, né? Como para ela se libertar desse destino. E eu fico aqui pensando, será que mudou tanto assim? Será que essa mudança foi tão grande assim? O que será que acontece hoje em dia, né, com as mulheres que não casam, né, nas famílias? Qual é o papel que elas têm muitas vezes? O que acontece com elas? Né? Qual é o destino delas? Muitas vezes não é isso mesmo que acontece, elas ficam em casa, não vou dizer que não deveriam ficar com o cuidado da família, não deveriam cuidar dos pais, mas será que elas não são de alguma forma sobrecarregadas com a família, com isso que ela deve fazer? Será que aquilo que poderia ser feito com amor, vamos dizer, com desprendimento, às vezes, não passa a ser feito por obrigação, não passa a ser cobrado isso dela de uma forma que esse vínculo que ela estabeleça com os pais ou com a família passa a ser de obrigação, não é? Mas você percebe que isso é antigo? Você percebe quanto que tem, né, de crença antiga ligada nisso, de comportamento antigo, de crenças que foram sendo passadas para as crianças, de crenças que foram passadas dentro das famílias, como esses valores têm uma origem, né, como tem uma história antiga, e como que esse nó, né, que eu acho que acaba se tornando um nó muitas vezes, porque acaba se tornando uma sobrecarga para essas mulheres, né? Como é que isso se cristaliza, né? Como se torna realmente nó, e como que a carroça de suprimentos dessa mulher e dessa pessoa se esvazia, como ela fica enrijecida em função disso. Já pensou nisso? Pois bem, Santo Antônio, né? Tem muitas outras histórias, tá? Tem a história que ele também é padroeiro dos objetos perdidos, e eu fico perguntando às vezes
aonde você pode achar aquilo que você pensa que você perdeu, né? Mas o foco da nossa história hoje, o foco da nossa live hoje é na história que nós contamos ontem, que, por sinal, eu vou estar compartilhando para quem não assistiu e para quem assistiu também quer rever essa live, fazer o link com isso que eu estou colocando aqui, eu vou estar compartilhando ela assim que eu acabar a live aqui nos comentários. Nós estamos tão acostumados, né, a pensar em soluções de acordo com regras pré-estabelecidas, de acordo com aquilo que ficou quadradinho dentro da nossa cabeça, né? Que nós acabamos falhando na hora que nós vamos resolver alguma coisa nova, porque nós acabamos pensando sempre da mesma maneira e agindo sempre do mesmo jeito. E como Einstein dizia, né, tinha uma frase dele que falava o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E esperar que alguma coisa diferente aconteça. A forma de buscar soluções, ela transcende as regras da lógica. A forma, e a gente percebe muito isso nessa história, né? Quando o rapaz, ele sai totalmente da curva quando ele toma uma atitude diferente em relação àquele nó, diferente de todas as outras pessoas que colocaram, até matemáticos ou estudiosos que tinham um pensamento fechado em relação à solução dos problemas. E isso se aplica também a nossos relacionamentos, tá? Isso se aplica também a como nós vamos relacionar com o namorado, com o marido, com o filho, com o amigo, com o patrão. Ela se aplica em qualquer tipo de relacionamento e se aplica também a questões em geral que nós temos que resolver, a coisa geral que nós precisamos resolver. E esse pensamento, né, ele precede o nosso relacionamento, ele vem antes, quando a gente vai começar a se relacionar com alguém, esse posicionamento, esse posicionamento, ele precede, ou seja, a base em que ele se constrói precede ao que nós vamos construir dali para frente, porque ela é de acordo com o que ele está associado a crenças que nós construímos, nós trazemos incutidas em nós mesmos, né? Que nós trazemos sobre nós e sobre o mundo que nos cerca. Assim como esse elefantinho, né, que eu contei aí na história, nós formamos um conjunto de crenças, de coisas que nós achamos que nós podemos e que nós não podemos, de valores que nós desenvolvemos ainda na nossa infância, quando as nossas referências era quem nos dava segurança, como nossos pais, as nossas referências eram nossos professores, porque nós ainda éramos cuidados, então nós tínhamos como o ápice, né, o grande referencial para a gente, aquelas pessoas que estavam cuidando de nós. Então, se aquelas pessoas reagissem daquela forma, ou se dissessem que aquilo é certo ou que aquilo é errado, nós encararíamos isso como verdade absoluta. E assim nós construímos aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós não acreditamos, aquilo que somos e aquilo que nós não somos, aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos. Só que agora, né? Agora a gente não é mais uma criancinha, agora a gente não é mais um bebê. Agora nós somos adultos. E agora nós podemos fazer escolhas diferentes. Diferentes daquele elefante que já se tornou adulto e continuou da mesma forma como o elefantinho ali, como quando ele aprendeu, quando ele era muito pequeno. Mas ele não tinha aquele, por exemplo, o elefante adulto, a elefanta, ele não tem
ele não dá esse passo a mais, ele não tem essa capacidade de dar esse passo a mais que nós temos. Mas nós temos essa capacidade de escolher aquilo, de escolher fazer diferente, de escolher o laço que vai nos enlaçar, que vai nos envolver. Porque, veja bem, criar laços não é problema. Todos nós criamos laços. Laços não nos atrapalham. Pelo contrário, a gente é um ser que a gente se relaciona. A gente não está sozinho. E criar laços nos faz bem. Criar laços cria harmonia, nos remete à afetividade, nos remete à felicidade. Criar laços não é um problema. As coisas elas só começam a se complicar quando esses laços começam a se apertar e ser transformados em nós, começam a ficar cristalizados, começam a ficar engessados dentro de um relacionamento. Quando uma relação começa, muitas vezes, não sempre, né? Porque algumas vezes as relações elas já começam abusivas, né? Elas já partem de um comportamento, de uma ação abusiva. Mas muitas vezes elas não começam dessa forma. Muitas vezes essa relação começa bem tranquila, começa bem feliz, ela começa bem e ela só vai se distorcendo com o passar do tempo. Ela só vai, e isso, né? Aquilo que começa a distorcer, que começa a nos deixar mal, que começa a nos deixar desconfortáveis, é onde a gente tem que ficar atento para essa situação. O que vem acontecendo nessa situação? Tudo bem, não é sempre que as nossas relações são flores. A gente está no mundo, vamos dizer, para se relacionar, para experimentar mesmo. E muitas vezes a gente tem embate mesmo, muitas vezes a gente tem contendas, muitas vezes a gente bate de frente em algumas situações. Mas essa percepção, né, de que alguma coisa está se tornando muito mais contendas do que felicidade, né? Elas vão se mostrar em sinais, né? Elas vão aparecer em sinais, né? Que aquilo já não anda tão bem assim, que aquilo já não me traz tanta felicidade, que aquilo já não é tão legal. E manter essa lucidez, né? Manter essa lucidez do que vem acontecendo, aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar, é essencial para que a gente continue de uma forma saudável dentro de um relacionamento, dentro de alguma coisa que a gente está construindo. Porque às vezes nós nos demoramos demais, né? Nós nos demoramos muito saboreando os doces, saboreando as coisas boas e nós não percebemos que o perigo está cercando, né? Que o perigo está em volta, que o perigo está nos querendo manter amarrado ao pé da mesa, está querendo manter controlado, está querendo manter inativo, está querendo abafar a nossa percepção e a nossa intuição. Desenvolver essa intuição é uma aprendizagem, tá? Desenvolver isso que vai nos levar até o que pode acontecer e como que eu posso fazer de uma forma diferente é uma aprendizagem. O Anthony Robbins, né, ele era um palestrante nos Estados Unidos que ele tem muito a ver com a PNL, ele faz palestras, ele faz eventos enormes sobre qualidade de vida, sobre como é que gerenciamento interno, e ele fala o seguinte: ao ajudarmos os nossos filhos a expandirem e crescerem, podemos guiá-los para experiências que proporcionarão, às vezes, para eles, referências positivas para o futuro. Sempre colocarão essas referências. E essas referências vão ajudar eles a saber que eles podem ser capazes de gerenciar praticamente qualquer situação que aconteça com ele, qualquer situação nova, porque isso vai ficando, mesmo que ele não se recorde de como que isso acontece,
ele vai saber, naquele momento ali eu fiz isso, ou eu posso fazer daquela maneira, ou essa situação é semelhante àquela, e eu posso agir de uma forma parecida, e aquilo deu certo aquela vez, pode dar certo outra vez. E ter essa consciência desses recursos, né, internos da que nós vamos ter a certeza, ter a segurança de que nós temos esses recursos e alimentar essa intuição e essa imaginação nos deixa mais aptos para lidar com aquilo que nos acontece, nos habilita a abrir a nossa mente para que a gente veja novos caminhos aonde a gente está querendo chegar e aonde a gente está precisando chegar para a solução dos desafios. E essa consciência, né, essa autoconsciência centrada, alinhada nos nossos sentidos, na nossa história pessoal, na história pessoal de quem nos cerca, na história da nossa família, na nossa história coletiva, nas metáforas que nós vamos colecionando pela vida fora, confere poder e confere sabedoria para lidar com quase qualquer coisa que apresente ou que apareça na nossa história, apareça na nossa vida, para que a gente possa destravar esse nó, para que a gente possa estar desfazendo esse nó. Tem uma frase que eu gosto muito e que se aplica muito bem a essa história, que eu gosto muito dela. Ela fala o seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, todas as vezes, né, que eu saio da caixinha, né, que eu penso diferente daquilo que todo mundo pensa, e eu acho que pode ser feito de uma forma diferente, acho que aquele pensamento repetitivo não está nos levando, e se a gente ousa fazer alguma coisa a mais, ousa fazer alguma coisa diferente. A gente costuma dizer o seguinte: o máximo que pode acontecer com a gente é a gente ouvir um não em algumas determinadas situações. Ou o máximo que pode acontecer com a gente tem que começar tudo outra vez. E nãos foram feitos para a gente ter. Nãos foram feitos, nãos, e sim. E o que um não pode acontecer, né? Então, se eu vou para uma situação, um não eu já tenho. Então, tudo que vier para mim é lucro. E todas as formas que vierem para mim são formas novas que nós podemos testar, que nós podemos fazer diferente. Mas tem aqueles que contestam, né? Tem aqueles que falam assim, sobre essa história aí que eu contei. Mas ele não desatou o nó, ele cortou o nó. Não era para desatar, era para cortar. Quem falou? Quem falou que não era para cortar? Quem disse que o nó tinha que ser não cortado? Quem falou isso? Falou que o nó tinha que ser desatado. O que aconteceu é que isso nós chamamos de pressuposição, que é pensar dentro de um esquema condicionado, é que as pessoas elas têm parâmetros dentro daquilo que elas acham que está certo pensar. Elas colocam tudo dentro de uma caixa, dentro de um escaninho. E qualquer coisa que foge àquela forma, ou ela não vê, né, que pode aquela forma, ou quando ela vê, para ela é uma coisa distorcida, para ela não combina com alguma coisa nova. E quando o rapaz ou você rompe com essa crença limitadora, rompe com aquilo que está te limitando, você muda o seu patamar, você muda o seu patamar de consciência, você muda a forma como você vai pensar aquilo que você vai, aquelas vivências que você vai estabelecer daí para frente. E fazendo mais uma citação, né, o Einstein falou o seguinte: a mente é como um paraquedas,
ela só funciona quando ela é aberta. E eu tenho a impressão que ele falou mais alguma coisa também, que a partir do momento que ela expande, ela não retorna ao... eu não sei a frase literalmente qual é, mas parece que quando ela expande até um determinado ponto, ela não volta atrás. Então, quando ela aumenta, quando ela se torna maior, quando você faz novas conexões de novos neurônios, ela não regride outra vez, ela não se contrai de novo, né? Ela não retorna outra vez. Então, essa reflexão de hoje sobre nós e laços, e vinculada àquela história que eu contei da outra vez, vinculada àquela história que eu contei na live passada para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil para vocês, eu espero que tenha sido útil nas relações de vocês, ou na forma como vocês podem, daqui para frente, pensar sobre o que vem acontecendo com vocês, ou que seja útil também para vocês pensar nas relações que vocês vão fazer com outras pessoas, e aquilo que vocês podem dizer para outras pessoas, né? E eu queria que você colocasse aqui o seu comentário, né? O que você achou dessas informações, se elas foram relevantes para você, se elas foram boas, se você gostou, se elas foram esclarecedoras para você, se você achou que elas te trouxeram alguma coisa nova em relação ao que você pensava. E que você compartilhasse, né? Se você gostou, você compartilha ela com outras pessoas, porque ela pode ser útil para outras pessoas também. E o Face tem um sistema que quanto mais você compartilha e quanto mais você dá like, ele encara como se você tivesse, como se fosse alguma coisa muito relevante. Então ele faz aparecer para mais pessoas, ele faz aparecer para outras pessoas que você possa estar, que não possam estar vendo naquele momento. Então ela pode ser útil para muitas outras pessoas. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Catarina Chaves, _PNL.coaching.hipnose. E eu gostaria que você fizesse uma visita lá, eu tenho outras histórias lá, numa playlist chamada 1001 Histórias Bordadas, em que eu faço outras metáforas, em que a gente faz outras considerações sobre outros temas. E se você tem algum tema que você gostaria de ver tratado aqui, se você tem alguma situação que você gostaria de ser tratada aqui, coloque aqui, coloque a sua opinião aqui, compartilhe, diga se você gostou, compartilhe com outras pessoas, em outros grupos, tá certo? Amanhã é a nossa live tradicional das quartas-feiras, às 9 horas. E o tema da manhã, aquela do Pergunte que a PNL responde. E o tema de amanhã vai ser quais as novas escolhas que você pode fazer na sua vida. Eu acho até que ela tem bastante afinidade com esse tema que nós estamos colocando hoje. Ela tem bastante a ver com esse tema que nós estamos desenvolvendo hoje. E eu gostaria da presença de vocês. A de amanhã é às 9 horas da manhã. De amanhã vocês podem acompanhar a partir das 9. E eu vou salvar essa live aqui, vou estar salvando esse conteúdo aqui, vou estar passando depois para o YouTube. E aqui em cima, tá? Eu vou estar, tanto desse vídeo como do vídeo anterior, desse vídeo eu vou estar compartilhando o vídeo anterior, que é o da história, e no outro eu vou estar compartilhando essa, que é o segmento, para fazer um link entre as duas, e depois vou estar compartilhando aqui as duas aqui no Face também, para que fique mais fácil o processo de acesso de vocês a esse nosso bate-papo, a essa nossa conversa, tá certo? Um grande abraço para vocês, boa semana e até amanhã, né? Eu espero vocês aqui, aguardo vocês aqui às 9 horas da manhã, tá certo? Um grande abraço, tchau, até amanhã.